Amado, abra sua Bíblia agora, em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11. À medida que você for encontrando, vai ficando de pé, por favor. Amado, embora hoje o assunto esteja diretamente ligado às últimas coisas e aos fins dos tempos, nós não falaremos aqui de escatologia hoje, porque nem se eu quisesse, teríamos tempo para fazer essa exposição aqui escatológica. E se você tem interesse nisso, depois dá uma buscada na página da Ramp Church. Nós temos um módulo inteiro da Escola de Profeta, a escatologia, está na página da igreja. Se você tiver interesse, veja lá. E eu também não estou aqui nessa manhã para poder mostrar qual a minha visão escatológica. Amém? Amém? Eu quero preparar você para o que vai acontecer. Não sabemos qual a visão certa, mas eu quero te preparar para a pior das hipóteses. Amém? Então abra sua Bíblia aí. Aliás, continue com a sua Bíblia aberta. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Pode assentar, meu amado. Amado, como eu disse, eu não estou aqui para falar da minha visão escatológica, ou de todas as visões escatológicas que existem, até mesmo porque se eu falasse talvez a minha visão, talvez você se apavorasse mais. Então nós vamos nos ater ao que a Bíblia, somente a Bíblia fala. E eu peço permissão para vocês somente voltar nesse texto que a gente leu no final. Eu quero fazer uma exposição primeiro, para depois a gente voltar onde foi lido. Amado, o autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Ele foi um dos 12 discípulos que andaram com Jesus. E dentro desses 12 discípulos, havia um grupo mais chegado de 3 discípulos, e João fazia parte de um desses discípulos. Então João era aquele que a Bíblia relata de o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito do mestre. Ele é um daqueles que quando Jesus foi preso, ele entrou diante dos acusadores de Jesus, e somente ele continuou na presença de Jesus, mesmo diante da cruz. Esse é João, e foi ele quem escreveu o livro de Apocalipse. Então, ele é aquele que diante da cruz, Jesus ele fala nos evangelhos, em João capítulo 19, ele fala assim, quando Jesus olha, ele vê João e vê sua mãe, ele fala assim: ei mulher, eis aí o teu filho, ei filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, a mãe de Jesus foi cuidada por João. Então esse é o João que escreveu o livro de Apocalipse. Então, todos os apóstolos, amado, a tradição, o que é tradição? O que a história nos conta, que às vezes nós não encontramos na Bíblia, mas a história nos conta, por aquelas pessoas que viveram próximo dos anos que os apóstolos viveram. A história nos diz que todos os discípulos foram martirizados, com exceção de João. O que é ser martirizado? É morrer pela causa do evangelho, mas morrer de uma forma medonha, uma forma bruta. Então todos eles, com exceção de João, foram martirizados. Dentro dos discípulos nós tivemos que foram
arrancada a sua pele enquanto estava vivo, decapitados, foram mortos, cortados ao meio, crucificados de cabeça para baixo. Então esses foram os níveis de morte dos discípulos. E João, a história nos conta, que nós chamamos de tradição, conta que João, eles tentaram martirizar João também, colocaram ele dentro de um caldeirão fervendo, para ele morrer lá, como um frango, a gente sapeca um frango. Só que João, ele saiu de lá ileso, nada aconteceu com ele. E como eles não conseguiram martirizar através do que eles queriam, eles exilaram João na ilha de Patmos, porque João precisava ser a última voz a ser calada. Sabe por quê? Nesse momento, a tradição vai nos dizer que João pastoreava a igreja de Éfeso. Então, o Apocalipse ele foi escrito mais ou menos no ano 80, depois de Cristo. E todos os discípulos já tinham morrido, só tinha João. E ele era a última voz a ser calada. Então tentaram martirizá-lo, não conseguiu, exilar ele numa ilha, para que ele ficasse calado. Mas na ilha Deus dá para ele Apocalipse, o livro da revelação. E quando a gente fala de Apocalipse, a gente tem aquela impressão assim, que é muito difícil de entender. Eu até ri, porque meu filho, ele teve uma tarefa esses dias de ler o livro de Apocalipse todo. E aí quando ele estava lá para o capítulo 6, mais ou menos, eu falei, você está entendendo? Ele falou, estou entendendo tudo. Eu falei, você é bruto mesmo então, porque se você está lendo, na primeira vez que você está entendendo tudo, você é o cara mesmo, você é o bichão mesmo. Então, amado, mas o livro de Apocalipse, o próprio nome nos diz, ele é o livro da revelação, é o Revelation Book. Ele é o livro da revelação, ele nos traz as coisas que vão acontecer. Ele é um livro de muitas linguagens simbólicas, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Então João, ele precisava ser a última voz a ser calada, e ele foi lá então, exilado em Patmos, e de lá ele escreveu o livro. Então, a Bíblia vai falar, em João capítulo 21, aquele episódio onde Pedro ele nega Jesus, e Jesus fala com ele assim, Pedro, tu me amas? Faz 3 perguntas para Pedro, e Pedro responde que amava, na terceira vez ele se entristece, e Jesus continua o diálogo com Pedro, falando da forma com que Pedro haveria de morrer, que ele seria martirizado também. Jesus falou isso para Pedro, e nesse momento, Pedro, ele fala assim, e João? Pergunta para Jesus, e João, o que vai acontecer com João? Aí Jesus responde para Pedro assim, fala assim, ó, João 21, versículo 23, então, aí fala assim, ó, aliás, versículo 22, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venho, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus falou com Pedro assim, Pedro, não importa o que João vai acontecer com João, Pedro, você vai morrer por mim. Jesus falou isso para Pedro. Mas João, não importa, não pensa em João não, porque se eu quero que ele veja tudo até que eu venha, o que te importa? E a Bíblia continua narrando esse episódio que fala assim, que naquela época surgiu um dito na comunidade de que João não morreria. Porém, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que João veria todas as coisas, e que só depois de ver tudo isso, é que Jesus voltaria, ou que João morreria. Então, aí pastor, mas isso aí, e aí? Amado, João, ele foi exilado em Patmos, e ele viu tudo o que ia acontecer, inclusive a volta de Cristo. Era disso que Jesus estava falando. João, ele viu e relatou tudo. Você pode ver quando a gente lê Apocalipse, João, ele relata de coisas como se estivesse acontecendo agora. Ele fala assim, então eu vi que aconteceu isso, livros foram abertos, ou seja, já no passado, foram abertos. Então João viu tudo, ele viu o que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Então era disso que Jesus estava falando. Jesus não estava falando que João não morreria, falava que ele veria tudo antes de morrer. Então ele viu, e o que ele viu se tornou para nós o livro de Apocalipse. É disso que Jesus falou. Então, qual o contexto do livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele inicia com João escrevendo uma carta às 7 igrejas da Ásia.
E ali o anjo que aparece é João. Ele fala assim, anota tudo, com uma voz de trovão ele fala, pega tudo o que eu estou falando, anota e envia ao anjo das igrejas. Os anjos são os pastores que pastoreavam aquelas igrejas. Então, qual igreja que era? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas eram as igrejas. E João, cara, João ele relata em Apocalipse capítulo 1, 9, o porquê que ele estava em Patmos. O porquê. João relata assim, eu, João, vosso irmão e companheiro de tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, olha assim, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele relata o porquê que ele estava na ilha de Patmos, pela palavra de Deus e pelo testemunho em Jesus. Amados, então, essas 7 igrejas que João envia essa carta, essas igrejas eram pastoreadas por apóstolos, os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos originais, eles estavam ali, e essas pessoas dessas igrejas, até talvez algum deles, talvez não, eles eram testemunhas oculares do que Jesus tinha feito. Como eu disse, esse livro ele foi escrito no ano 80, ou seja, 50 anos depois que Jesus tinha morrido. Então, talvez os anciões daquela igreja, eles, quando crianças, estavam presentes quando Jesus passava. Então, eles recebiam doutrina dos próprios apóstolos. Então, essa visão que foi entregue a João, ele relatou para essas igrejas. E como diz a Jéssica, a nossa secretária, em outra oportunidade podemos falar das igrejas, que não é o nosso foco hoje, mas essas igrejas ainda hoje nos representam, elas são proféticas, essas 7 igrejas. Então, amado, entendendo todo o contexto de Apocalipse, eu quero entrar na mensagem agora, e eu quero que você preste muita atenção, porque eu não quero hoje que você tenha medo, fique desesperado com as coisas. Eu quero que você se prepare, amado. Porque às vezes nós como igreja, a gente fala assim, eu quero rachar fora desse mundo que eu não estou aguentando mais. Mas a gente quer sair porque está ruim. A gente não quer sair porque a gente anseia a volta de Jesus, a gente quer sair porque está ruim. E o que a gente tem que pensar é, eu quero que Jesus volta porque eu anseio encontrar com o Mestre. Então esse tem que ser a nossa leitura do Apocalipse. Amado, em Atos capítulo 1, do versículo 3 ao 11, relata o momento em que Jesus, ele é assunto ao céu. Jesus estava ali com os discípulos, numa ceia, numa refeição, e os discípulos falaram assim, Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Porque Jesus tinha falado assim, vocês vão ficar aqui, vão ser revestidos de poder. E eles falaram assim, Senhor, então vai ser nesse período que o Senhor vai restaurar o templo de Israel? Porque o judeu, amado, ele aguardava Jesus como um rei, que reinaria sobre eles, e que reinaria com mão forte, e que todas as outras nações não fossem páreo para Israel, porque Israel tinha um rei bruto, forte, poderoso. Então era essa a visão e o rei que eles aguardavam. Só que Jesus não veio assim. Então agora, quando Jesus fala assim, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí os discípulos perguntaram, será este tempo, Senhor, que restaurarás o reino de Israel? Olha o que Jesus respondeu. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus fala com os discípulos aqui, não compete a vocês saber a data, ou o tempo, ou a época em que vai ser restaurado, porque o Pai, Ele não revelou. Então nós não temos que saber, é isso que Jesus falou, mas Jesus continuou falando assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. E tendo dito isso, Jesus foi assunto aos céus.
Aí, olha para você ver, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado e disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Atos capítulo 1 está escrito isso. Então, amado, Jesus, depois de uma refeição, ele falando sobre as coisas que viriam no reino, ele relata para os discípulos que não competia a eles saber datas de quando vai acontecer. Pastor, mas quando é? Nós não sabemos, amado. Mas quando Jesus diz assim, não compete aqui saber, nós temos que entender algo muito importante. Quando Jesus fala isso, ele não quer dizer que não é importante saber isso, ou que não deveríamos nos preocupar com isso, mas ele quer dizer que isso não pode ser algo que nos move, porque as pessoas que viviam naquela época, quando você vai ler a história lá em Tessalônica, quando Paulo enviou a carta, as pessoas estavam vendendo suas propriedades, estavam desesperadas, porque achavam que Jesus voltaria naqueles dias. Então Jesus, ele falou assim, cara, não preocupa com o dia. Por que que não deveria preocupar? Porque vocês vão receber poder, e vocês vão aos confins da terra. Então Jesus falou assim, não se preocupe mais, trabalhe. Enquanto isso não acontece, Jesus estava falando isso para os discípulos. Então Jesus, ele vem assim, ó, não importa a data, importa é que vocês trabalhem e anseiem por essa volta. Eu não sei quanto a vocês, mas eu desde criança, o ensinamento que a gente teve na igreja era de que nós deveríamos aguardar a volta de Jesus com iminência. O que é iminência? Pode acontecer a todo momento. Desde criança, é o que eu escuto. A volta de Jesus pode ser iminente, pode acontecer a qualquer momento, pode ser agora. Tem até um vídeo que circula na internet muito famoso, o pastor, pode voltar mês que vem, pode voltar na semana que vem, pode voltar amanhã, pode voltar. Na hora que ele ia falar agora, ele some, pum, e fica uns gatos pingados na igreja. Amado, mas aqui, eu quero que você entenda que essa visão que nós temos de ficar aguardando Jesus na eminência, era a visão que Paulo vivia com ela. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, olha o que está escrito. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que ele fala agora, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ele se incluiu naquele povo que estaria vivo no arrebatamento da igreja, porque ele fala assim, depois nós seremos arrebatados, nós que estivermos vivos. Então ele se pôs na categoria de vivos enquanto Jesus iria voltar, porque as pessoas estavam preocupadas, Paulo, e os mortos, os nossos parentes que morreram em Cristo, e aí, eles não vão ver Jesus voltar, o que vai acontecer? Paulo fala assim, não se preocupe, eles vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos com ele arrebatados. Então era essa forma que Paulo, ele vivia. Então Paulo mostra que ainda assim, apesar dele viver na iminência, ele também não parou a vida, vou ficar de boa e aguardar Jesus voltar. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala o seguinte, ó, eu, Paulo, eu sou o menor dos apóstolos, eu nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas ele fala assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não tornou vã, antes eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Paulo, ele vivia na iminência, e ainda assim ele foi o que mais trabalhou. Amado, uma igreja que espera encontrar com Cristo, não condiz com a igreja parada. Não, uma igreja que está parada, ela não pode estar esperando Jesus, não condiz, não faz sentido. Se você é uma igreja que está comendo, bebendo e dormindo, não condiz com uma igreja que aguarda Cristo, cara.
A igreja que aguarda Cristo é aquela igreja que sabe que quando Jesus voltar, Ele vem com recompensa. E como eu vou aguardar a recompensa parado? No nosso trabalho, às vezes, não vou citar ninguém daqui, a pessoa que é ruim de trabalho, enquanto o patrão está fora, ele para também. Na hora que o patrão está para chegar, ele começa a trabalhar, porque ele quer que o patrão o veja trabalhando. Mas deixa eu te falar, isso não vai funcionar com Jesus. Isso não vai dar certo. Porque enquanto Jesus não está lá, Ele te vê da mesma forma. Amado, nós temos que estar atento ao que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor. E, cara, quando a gente fala assim, nós temos que estar preparado para o dia do Senhor, não quer dizer que você desistiu de viver, ou que eu não posso mais fazer planos. Um dia desse no trabalho, um amigo falou: pastor, porque ele começou a me falar de inúmeros planos que ele tinha, de investimentos e tal. Aí, eu sem querer assim na conversa, eu desestimulei ele, sabe? Porque eu comecei a falar de algumas coisas, das movimentações políticas, das coisas que apontavam para a volta de Jesus. E o semblante dele caiu, rapaz. Aí ele falou assim: pastor, mas como é que você vive então? Você faz plano para amanhã? Amado, nós fazemos planos sim, porque nós não podemos ficar parados. Jesus falou assim: não fique parado, vocês vão receber poder e vão anunciar esse evangelho às nações. Então faça plano sim. Não coloque toda a sua expectativa em seus planos, mas faça plano sim. Eu lembro que quando eu estudei, tempos atrás, na igreja éramos 3 ou 4 instrumentistas, e não tínhamos peças de reposição, era um no baixo, um no violão, um na guitarra e um no teclado. Não tinha mais ninguém para repor não. E eu lembro que os 3, rapaz, começou a estudar. Chegava no dia de quinta-feira, todo mundo estava para a escola, só eu na igreja. E eu pensei assim: rapaz, eu não posso largar a igreja na mão aqui e começar a estudar, porque aí não vai ter ninguém. Só que aí depois eu pensei assim: eu também não posso, daqui 5 anos, quando todos eles estiverem formados, eu falar assim: Senhor, e eu fiquei aqui e tal, e eu não fiz nada, fiquei esperando o Senhor e o Senhor não voltou. Tipo isso. Foi ali quando a gente decidiu, preparamos alguém para ficar no nosso lugar, estudamos, e Deus permitiu a gente estudar, trabalhar, mas tirou do trabalho já também. Mas eu fiz planos, mas os meus planos não estavam nisso, cara. Eu falei: Senhor, de coração, irmão, o que eu estou te falando aqui é verdade. Eu falei: Senhor, eu vou fazer engenharia civil, que é o meu sonho, mas se o Senhor não quiser que eu exerça a minha profissão um dia sequer, não tem problema, eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar, porque o Senhor não vai estudar por mim, mas se o Senhor quiser, eu nunca vou ser um engenheiro. Eu pego meu diploma e guardo. Ele ainda me permitiu trabalhar como engenheiro 5 anos, depois me tirou, mas ele falou assim: vai permitir, tá bom? Então, amado, planos nós fazemos, mas se a gente como igreja, a gente for um pouquinho esperto, fica atento ao que está acontecendo no mundo hoje, as movimentações políticas, cara, nós estamos vendo paz no Oriente Médio, coisas que nunca aconteceu. Existe uma guerra desde Abraão lá, desde Isaac e Ismael, e agora essa guerra está cessando, e estão tendo acordo de paz na Palestina. Estão planejando a construção de um templo para adorar Islã, muçulmano, cristão e judeu no mesmo lugar. Acordos de paz estão sendo tramados. Isso é ambiente para a volta de Cristo, amado. A palavra já fala disso. Se a gente for um pouquinho esperto, a gente pensa assim: pastor, mas a Bíblia fala que nos últimos tempos nós teríamos a marca da besta, e que a gente não poderia comprar, que seríamos obrigados a ter essa marca. Amado, deixa eu te falar, nós já somos violados hoje, todo tempo nós somos violados. Alguém pediu para você autorização para te filmar nesses comércios que você entra? Alguém foi na sua casa e falou assim: posso filmar você enquanto você está dentro do meu estabelecimento? Alguém te pediu? Não.
Alguém perguntou você se quando você quisesse entrar dentro do estabelecimento, ia apontar um aferidor de temperatura na sua testa, ia obrigar você a colocar uma máscara, obrigar o seu filho a entrar na escola, tomar uma vacina? Alguém te perguntou sobre isso? Amados, nós somos violados todo momento. Aí você está pensando assim, não, mas eu estou falando é da marca, amado. Já tem lugar que você é obrigado a pagar no cartão, porque não existe, eles não recebem com dinheiro mais. Nós estamos sendo violados, amado. Isso não foi perguntado para você nem para mim, isso simplesmente aconteceu. E isso, amado, a cada dia que passa está piorando. Tem lugares aqui nos Estados Unidos, quem já viu o filme Deus Não Está Morto 2, vai entender o que eu estou falando. Ali é a história de uma professora, que ela cita, o nome da escola era Martin Luther King, Martin Luther King, o nome da escola, de um missionário, um batista, negro, um cara de renome, de história no país. A escola leva o nome dele, e uma criança, e uma professora citou um versículo citado por ele, e ela foi processada, foi aos tribunais. Aqui nos Estados Unidos tem lugar que você não pode fazer oração em público. O país mais cristão do mundo já tem isso. Alguém te perguntou isso? Não. No Chile, 30% da população é ateu, e eles estão exigindo que nem o nome de Jesus seja citado na Constituição. E vocês viram recentemente as igrejas que foram derrubadas e queimadas? E sabe o que a mídia falou? Fizeram um protesto. Não, foi terrorismo aquilo. Assassinaram pessoas. Mas a mídia está nem aí para isso não, cara. Isso é ambiente para o anticristo. Isso é ambiente para a volta de Cristo. E nós como igreja, a gente tem que estar ligado, cara. A gente tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo. Não estou falando para você ficar louco aí, vendo informação. Não, mas saiba que esse dia está chegando, cara. Amado, 2 Pedro capítulo 3, ele fala sobre a volta de Jesus. Olha o que ele fala: esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Amado, está falando aqui, esperando e apressando. Se está falando apressando, amado, nós nos fixamos que existe uma data certa para a volta de Cristo. Deus, na sua onisciência, Ele sabe essa data, mas não existe uma data certa. Porque aqui, a palavra assim, esperando e apressando, ou seja, apressando é o verbo que fala a gente apressar, induz que aconteça antes do previsto. Nós podemos apressar a vinda de Jesus, e eu vou te provar biblicamente. Amado, Mateus 24, palavras de Jesus, a partir do versículo 37, olha o que está dizendo: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amado, se você lê em Gênesis, quando fala do dilúvio, não tinha uma data específica para o dilúvio. Deus mandou Noé construir uma arca. Se tiver algum teólogo aqui nessa manhã que entende que quando Deus fala assim, os dias dos homens serão 120 anos ali, não está falando do período que tinha que construir a arca, porque a arca foi construída em menos de 100 anos. Ali Deus estava limitando a idade do ser humano. E depois do dilúvio, a idade do ser humano, de Matusalém, Noé, que caiu, 120 anos no máximo. Deus limitou. Então não existia um dia certo para que a arca ou que o dilúvio viesse. Então por que Jesus fez essa comparação? Para entender isso, a primeira coisa é que não existia
a data. Mas Jesus, ele está falando, sabe por quê? Sabe quando é que o dilúvio veio, igreja? Pergunta para mim, quando é, pastor? Pergunta de novo, quando é, pastor? O dilúvio só veio no dia que a arca estava pronta. Amado, às vezes nós queremos discutir visões teológicas, mas não construímos nossa arca, amado. Se nós não construirmos nossa arca, nós não vamos apressar a volta de Jesus. Não preocupe com visões, construa a arca, porque quando ela estiver pronta, Jesus vai voltar. Amado, Apocalipse 22:12 vai dizer: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Cara, Jesus está falando que quando Ele vem, tem um galardão, que Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós não estamos falando que vai ser salvo pelas obras. Tem um galardão, recompensa, preparado pelas obras. Não está falando de salvação. Amado, o nosso sentimento é um sentimento errado quanto à volta de Cristo. E eu sinto muito se eu preciso desconstruir alguma coisa aqui, nessa manhã. Amado, existem visões teológicas. Como eu disse, nós, desde sempre, nós somos ensinados a viver na iminente volta de Cristo. Se eu desconstruir alguma coisa que você sempre acreditou na sua vida toda, me perdoe. Se tiver dúvida no final, podemos conversar sobre isso. Mas nós criamos algo. A Bíblia fala da volta de Jesus, e todo lugar que fala sobre a volta tem o termo vigia, vigia. Só que nós criamos algo que, se Jesus voltar, você não tiver vigiado, ainda assim vai ter outra chance. Nós criamos algo, amado. A Bíblia fala para a gente viver na iminente volta de Cristo. Mas a gente criou algo. A gente pensa assim: se não der certo, se você não for arrebatado na primeira leva, temos ainda uma segunda oportunidade. Vai ser um pouco mais dolorosa, mas nem tudo está perdido. É isso que a gente ensina, cara. Amado, quero ler algumas passagens para você. Marcos 13, 33 até o 37, não vou ler tudo isso. Estai, pois, atento e vigiais, porquanto não cabe a vós saber quando será esse tempo. Lucas 21:36, vigiai, portanto, em todo tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer. 1 Tessalonicenses 5:6, assim pois não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. 1 Pedro 4:7, ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigie em oração. 1 Pedro 5:8, sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao seu redor como leão, buscando a quem possa devorar. E Apocalipse 16:15, eis que venho como vem o assaltante, porventura, bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Amado, sinto em te informar, não vai ter uma segunda chance. Sabe por que não vai ter uma segunda chance? A Bíblia tem inúmeros. Existe algo na teologia que nós chamamos de tipo e antítipo. O antítipo, aliás, o tipo é algo representado no Antigo Testamento, que cumpriu no Novo Testamento. Por exemplo, o cordeiro é um tipo de Cristo. O cordeiro no Antigo Testamento, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é um tipo de Cristo, ele simboliza Cristo. O antítipo é Jesus. O que representava lá o tipo, o antítipo é Jesus agora no Novo Testamento. Então ele era o tipo de Cristo e Jesus é o antítipo. Existe isso referente à volta de Jesus. Existe tipos de arrebatamento. Sodoma e Gomorra, a Arca de Noé,
As 10 virgens, tudo isso são tipos de arrebatamento. A Bíblia relata isso como um simbolismo de um arrebatamento. E agora eu quero só que você analisa esses três que eu falei, para você se em algum deles teve segunda chance, cara. Olha para você ver, Mateus 25, 11, a parábola das 10 virgens. Não vou ler tudo, mas está escrito assim, ó: no entanto, aliás, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Eram 10 virgens. Então, a metade delas, elas pegaram azeite, levaram as suas lâmpadas, mas levaram azeite reserva. Levaram com elas, porque à medida que o fogo ia queimando, precisava de mais azeite. Aí fala assim: tardando o noivo, elas adormeceram. Todas elas adormeceram. Todas adormeceram. Porém, aquelas que aí o noivo chegou, deu aquele start, o noivo chegou. Então, as que não tinham azeite, a lâmpada tinha apagado. Só que aquelas que levaram reserva ainda tinham azeite. Aí olha o que fala no relato, ó. Mas aí, as nécias, dai-nos do azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Só que as virgens prudentes falaram assim: não, para que nos falte, não faremos isso. Ide antes aos que vendem e comprai. Saindo elas para comprar, olha o que aconteceu, chegou o noivo. Quando elas saíram para comprar, e eis que estavam apercebidas, entrando ele para as bodas, ele fez o quê? Fechou a porta. Ficou as virgens do lado de fora, foram buscar azeite. Ele fechou a porta. Isso seria a segunda chance. Ó, Jesus arrebatou a igreja. Agora nós estamos falando da segunda chance. Ele fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amado, não teve outra chance, cara. Se você continuar lendo o capítulo 25 de Mateus, você vai ver mais 3 parábolas com o mesmo desfecho. Não há segunda chance. Eu vou ler outra, se isso é pouco. Gênesis capítulo 7, quando fala do dilúvio, versículo 15 e 16. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta. Vocês entenderam? E quem fechou a porta? O Senhor fechou a porta. Agora no versículo 23. Assim, ó, fechou a porta, Jesus voltou. Agora nós vamos falar da segunda volta, da segunda chance. Versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves do céu foram extintas da terra. Ficou somente Noé e os que estavam dentro da arca. Não teve segunda chance. Às vezes eu falo: se eu não estiver preparado, Deus vai voltar. Eu sei que Ele voltou, eu vou me preparar, porque eu tenho 7 anos para isso. Amado, não vai ter segunda chance. Outro, Gênesis 19, Sodoma e Gomorra. Outro tipo e antítipo de arrebatamento. Apressa-se, olha aqui o anjo falando com Ló. O anjo falando com Ló. Apressa de refugir nela, porque é o seguinte: ia vir um juízo sobre aquela cidade. 2 anjos, e eles chegaram e falaram para Ló: Ló, na minha tradução, racha fora daqui, porque vai chover fogo do céu agora. E Deus vai destruir essa cidade. Aí ele falou assim: vai para aquela cidade lá. O anjo falou. Ló falou assim: não, mas aquela cidade é muito longe. Se eu correr para lá, não vai dar tempo. O fogo vai me pegar no caminho, eu vou morrer, porque eu vou ter que subir essa ladeira. Aí Ló fala assim: deixa eu ficar naquela cidadezinha ali. O anjo falou com ele assim, ó, olha o que o anjo respondeu: apressa-te e refugia nela então, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Nós falamos que Jesus só vai voltar quando a arca estiver pronta, correto? Olha o que o anjo respondeu para Ló: eu nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Pois isso chamou Zoar o nome daquela cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Olha agora.
Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a campina. Todos os moradores e tudo que nascia na terra não teve segunda chance. Amado, não vai ter segunda chance. Sinto em te informar, não vai ter segunda chance. Amado, assim como nos dias de Noé, foi o que Jesus disse. Aí você pode me falar assim, pastor, mas a minha visão é aquela visão pós-tribulacionista, que mostra que todas essas coisas que você está falando só vai acontecer depois que apareceu o anticristo. E o anticristo não apareceu, então eu tenho tempo para me preparar. Você está certo, dentro da sua visão você está certo, mas algo que você esqueceu de analisar é: se você morrer agora, você vai apressar o processo, e como que vai ser? Eu não estou aqui, amado, para pregar um evangelho, para anestesiar condenado. Não. Eu quero que você entenda que não importa as visões, importa é você estar preparado para o que vai vir. Amado, pastor, a minha visão é pré-tribulacionista, a igreja vai ser arrebatada antes. Mesma coisa, se você morrer agora, e aí? Amado, essas coisas que nós inventamos, isso faz as pessoas que chegam a Cristo hoje, elas terem esperanças de não precisar mudar a sua vida. É o evangelho que precisa mudar para adaptar a pessoa. Se você se converteu ao islamismo, você tem que mudar toda a sua vida para viver conforme o islamismo prega. Mas para Jesus não é diferente. Amado, existiu aqui na BBC, aqui nos Estados Unidos, eles pagaram, se eu não me engano, 30 e poucos mil dólares para dar uma notícia falsa contra o cristianismo, e a BBC, ela publicou essa notícia. Um cara fez um experimento, ele publicou a notícia contra a igreja, e esse mesmo cara ofereceu a mesma quantia para ele publicar algo falso contra o islamismo. Só que ele falou assim: não, contra o islamismo a gente não pode. Falou, por quê? Porque eles nos perseguem se a gente fizer isso. Amado, o cristão, ele foi ensinado por Cristo, nós devemos amar os nossos inimigos. Amar nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, nós devemos orar por eles. Mas a mídia, o mundo, cara, ele está todo preparado para o anticristo. Amado, sabe por quê? Que no Chile as coisas estão acontecendo e a mídia não fala nada. Cara, e a população de ateu, que já chega a 30% da população, eles estão querendo tirar o nome de Jesus da Constituição. Sabe por quê? Amado, o único povo do mundo que entende princípios de honra e hierarquia são o povo cristão. Embora a gente tenha que ficar ensinando, mas nós entendemos, se não tiver isso, acabou. Está tudo pronto para o reinado do anticristo, cara. E pastor, e aí? Cara, não importa se você vai estar aqui, se você não vai estar, não importa. Importa é você estar preparado para o que vier, cara. Cara, imagina que nós fomos colocados diante de uma espada para negar a Cristo. Será que nós estamos preparados para isso? É isso que eu estou falando, é de entregar a sua vida por completo, porque o dia do Senhor, ele vem, cara, não é brinquedo, o dia vem. Às vezes nós vivemos como crentes meia boca, pensando na segunda chance. Amado, não pense na segunda chance, pense numa única chance, que não pode ser perdida. Amado, isso não é brincadeira. Tem um seriado na Netflix, estávamos falando sobre ele ontem com os casais, chama O Dilema das Redes Sociais. Depois eu indico a vocês, se puderem ver esse seriado. Ele fala ali das redes sociais, as maiores do mundo, fala sobre o Facebook, o Instagram, Snapchat, fala de Twitter, de um monte. Tinha rede social que eu nunca nem ouvi falar.
Mas ali está falando, cara, do que está por trás das redes sociais, de como eles nos manipulam. Chega a ser assim desonesto. Você, quando está na frente do seu computador, do seu celular, tem centenas de engenheiros por trás daquele ali, para ele te conhecer, te manipular, te mostrando anúncios que você sabe. Quando você vê, você fala: rapaz, é justamente o que eu preciso, porque ele te conhece melhor que você. O cara, ele fala assim no seriado, assim, ó, é um documentário, são pessoas reais que trabalhavam nessas empresas. Ele fala assim: vai chegar um momento que você vai publicar algo na sua rede social, que você pensa que todo mundo concorda com você, pensa igualzinho você, fala assim: cara, eu estou bem, todo mundo pensa igual. Mas o Facebook, o Instagram, ele te conhece mais que você, que ele só mostra a sua publicação para pessoas que pensam exatamente igual a você. Para as outras ele nem sequer mostra. Por isso que todas as curtidas você pensa: cara, todo mundo pensa igual. Mas não, ele nem mostrou para as outras pessoas. Amado, existe um negócio chamado inteligência artificial. O cara falou assim, ele falava assim: quando eu falo isso me dá até medo. Ele falando assim, ele falou assim: nem nós temos controle sobre isso. São casas de máquinas, apartamentos, prédios de computadores trabalhando 24 horas por dia. E o computador vai ficando inteligente, cara. Ele vai fazendo coisas que nem foi programado para fazer. Amado, chega a ser absurdo que eu vou te falar aqui, mas aconteceu isso comigo, não foi uma vez só não. Teve um dia, estava eu e o Arthur, o cara que está fazendo a live, a câmera. Nós estávamos falando de uma câmera aqui, de uma empresa, e eu nunca tinha pesquisado dessa câmera na minha vida, nunca. Nós falamos dela aqui na escola, no culto de manhã. Na hora que depois que eu fui para casa, quando eu abri o meu Instagram, a primeira publicidade foi da câmera. Eu nunca tinha pesquisado, cara, nunca. Isso não aconteceu uma vez só não, amado. Quantas vezes você está lá nas suas redes sociais, só aparece coisa que você quer, só que você precisa. Digita alguma coisa no Google lá para você ver, acabou, suas redes sociais vai ser inundada daquilo que você digitou lá no Google. Cara, as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não está vendo. Amado, as coisas estão acontecendo, cara. Agora eu quero entrar onde eu estava falando lá no início. Apocalipse capítulo 20. Amado, está escrito assim, ó: eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença... Deixa eu abrir aqui, amado, no meu celular, porque eu preciso olhar os dois. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Amado, o trono era grande e branco. Por que o trono era grande? Porque bilhões e bilhões de pessoas estarão diante desse trono para serem julgadas. Por que o trono era branco? Porque ele representa a santidade de Deus, e o juiz é santo. Conservai vosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Amado, esse dia vai chegar, querendo você ou não, vai chegar. Amado, o trono era grande, o trono era branco. Amado, olha para você assim, olha que fala, ó: branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença, olha cara, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugares para eles. Amado, sabe o que simboliza? Cara, aqui está mostrando a grandeza de Deus. Não há esconderijo, não há nada que você possa fazer para fugir desse dia, porque nem a terra nem o céu estarão lá. Eles fugiram da presença de Deus. Sabe por quê? Não há esconderijo, não há secreto, não há o que possamos fazer para impedir esse dia. Sabe aquele dia, talvez na sua escola, na sua infância, que foi um cara grandão lá, da 5ª série, você era da 3ª, o cara te deu um cascudo, você chorou, no outro dia você levou o seu irmão da 6ª série, para ele tirar satisfação. Nesse dia, amado, nós não temos ninguém para chamar, porque quem vai estar contra nós é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Não há ninguém que possa fazer nada.
É isso que aguarda, amado. Não existe fuga, não haverá esconderijo. Hebreus capítulo 4 diz assim, versículo 13: todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amado, a quem nós temos que prestar conta, tudo está nu e patente diante dele, ele vê tudo, cara. Às vezes, em Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5, eles estavam fomentando ali, e falaram assim: você não tem que ter medo de quem mata corpo, não. Olha o que está escrito, amado: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso não podem fazer nada. Ou seja, eles só podem matar o corpo. Mas olha a continuação, cara. Se não tivesse essa continuação aqui, amado, talvez não estava nem pregando esse processo. Mas olha o que continua: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno a sua alma. Sim, eu digo que a esse você tem que temer. Amado, nós pregamos um Deus de amor. Deus é amor. Ele é amor. Só que o mesmo Deus que ama, Ele é justo. Rapaz, no grande dia, no dia do juízo, vai mostrar o tanto que Deus é amor e o tanto que Ele é justiça. Porque se Ele fosse só amor, Ele não julgaria. E se Ele fosse só justiça, Ele não salvaria ninguém, porque Ele não ia amar. Mas ali vai mostrar que Deus, Ele é amor e é justiça. Amado, olha o que está escrito no versículo 12: vi também os mortos, os grandes e pequenos. Poderíamos traduzir: os famosos e os anônimos, os ricos e os pobres. Amado, nós poderíamos traduzir pelos líderes e liderados, os grandes e pequenos. Todos estarão diante do trono. Todos estarão diante do juiz. Amado, você já viu aquela expressão, né? Quando a gente chega na América, a gente ouve muito: aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Nesse grande dia, amado, nem Deus vai olhar seu pranto. Não é porque Ele não ama, não. É porque naquele dia a chance acabou. Esse dia vai chegar, cara. Você acha, amado, entenda, você acredita que esses lobos que a gente vê dentro da igreja, estuprando a igreja, usando a igreja, esses homens que mataram homens e mulheres de Deus e continuam, você acha que Deus não está esperando o dia para pegar esse cara de jeito, não? Esse dia vai chegar, amado. Vai chegar. Vai chegar. Aqui o momento, amado, é onde a glória de Deus, ela vai inundar e ela vai vir com peso. Daniel capítulo 12, 2, completa o que está no versículo 13. Olha, fala assim, deu o mar os mortos que nele estavam. Olha, você vê, a morte e o além entregaram os mortos. Olha agora, e foram julgados um por um. Ah, mas eu era da Ramp Church, eu queimava por Cristo. A Ramp não vai fazer nada por você. Aqui apontamos o caminho, mas o caminho é Jesus, cara. O caminho não sou eu, não, O caminho é Jesus. Aqui o caminho não é mais perto, não. Aqui é a graça também. Aqui só há um meio também. Aqui não difere da Bíblia, não, bacana. Para ser salvo aqui é do jeito que está na Bíblia. Não tem outro jeito. Amado, olha o que Daniel fala:
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Amado, nós precisamos nos posicionar para esse dia. Posicionamento custa caro. Guerras acontecem porque alguém se posicionou. Mártires só existe porque eles se posicionaram. Amado, deixa eu te contar uma história que talvez você não saiba. Antigamente ali na Praça da Espanha, há um relato dos mártires que foram mortos ali. Cara, agora ali tem uma escadaria muito grande e uma igreja no topo. Mas a história diz que o imperador, ele colocou Nero, ele colocou cristãos. Fizeram tochas humanas com o cristão. Cara, olha o tão forte que aconteceu lá. O relato da história fala que os cristãos que estavam para ser martirizados, o fogo, quando eles iam ligar o fogo, o cara começava a cantar um hino, começava a adorar a Deus. Na hora que o fogo tomava conta do cara, que obviamente ele não conseguia mais cantar, começava a se contorcer e a gritar, o cristão que estava do lado continuava de onde ele parou cantando, e foi fazendo isso, ó, um após o outro cantando enquanto pegavam fogo. Que amor é esse, cara? E a gente pensa assim, cara, não, eu faço demais, eu estou na igreja todo dia. Amado, você morreria pelo aquilo que você acredita que é verdade absoluta, é Jesus. Não precisa responder para mim, porque o que você fala para mim não vale nada. Responda para Deus. Amado, nós precisamos nos posicionar, porque esse dia vai chegar. Amado, eu estou quase terminando. Mateus capítulo 10, 14, 15 diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amado, deixa eu te falar, Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia, não tinha pregadores como hoje, e Deus usou um rigor tão grande, destruiu a cidade. Imagina nós que estamos sendo despejados de Bíblia, pregadores, estudo. Você acha que Deus vai ter misericórdia no grande dia, cara? Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia. Nós temos Bíblia em todos os idiomas, de todos os gostos, e capas, digital, de papel, de papelão, de qualquer que seja, tem Bíblia. E para Sodoma e Gomorra não houve misericórdia. Por que para nós vai ser diferente? Aí eu já ouvi assim, pastor, mas Deus, Ele não vai fazer isso com a noiva. Deus não vai machucar a noiva, porque a igreja é a noiva. Deixa eu te falar, os cristãos que foram queimados em Roma, eles eram noivas? Os cristãos que estavam dentro dos coliseus e tiveram seus filhos mortos por leões, não eram noivas? Aqueles que morreram degolados, não eram noivas? Por que nós somos arrogantes de pensar que a nossa geração, Deus vai tratar diferente? Eles eram tão noivas quanto nós somos noivos. Amado, não vai ter segunda chance, entenda. Preparamos para agora, cara. Caiu uma bomba aqui, morreu todo mundo, e aí? O processo foi adiantado na nossa vida. Todo mundo diante de Deus agora. Imagina um segundo só, imagina se a nossa realidade agora, amado, mudasse, ó, e nós tudo tivesse agora em pé diante de Deus, e Ele só olhasse e falasse assim: que comece o julgamento. E aí? E o telão aparece aqui, ó, o pastor Chesca. Ai, pastor, deixa eu passar o seu filme aí.
Amado, a Bíblia, ela vai nos julgar naquele grande dia. João capítulo 12, 47, 48, para a gente finalizar. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu, Jesus, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Mas agora, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem os julgue, pois a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Amado, as pessoas, elas querem tirar a Bíblia das constituições, falando assim: isso aqui está ultrapassado. Fala, cara, todas as leis que existem nesse planeta foram extraídas daqui, ó. E você acha que você vai ser julgado por qual lei? Da sua cidade? Não. A lei é isso aqui, ó, Bíblia Sagrada. Nós vamos ser julgados pelo que está aqui, ó. Amado, eu já falei isso, mas eu amo isso. A palavra de Deus, ela independe da sua resposta para ela fazer efeito. Sabe por quê? A palavra de Deus é uma só. Imagina, a palavra de Deus foi proferida. Se você aceitar essa palavra, ela vai te mudar. Agora, se você não quiser essa palavra, ela vai ser juízo para você, a mesma palavra. Então ela não depende do que você vai dizer para ela fazer efeito. É a mesma palavra, ela não muda. É a mesma coisa de uma flecha lançada e ela está com uma ponta escrito salvação. Se no meio do caminho dessa flecha você recusar a salvação, o bico da flecha muda para juízo. Acabou, é a mesma flecha. É isso aí, bacana. A palavra de Deus independe do que você pensa. E quem rejeita Jesus, eu falei isso na quinta-feira, quem rejeita Jesus como advogado, vai ter que se dobrar perante Ele como juiz. Eu não queria estar diante de Deus na situação de um condenado, e Jesus sendo o Supremo Senhor Tribunal. Não queria, bacana. Porque não tem advogado que vai te absolver naquele dia. Amado, coloque de pé, por favor. Eu queria nessa manhã, se essa palavra ela fez efeito em você, e se você está pensando: Senhor, se o Senhor voltasse agora, eu não estou preparado. Eu queria te fazer um convite, um passo de fé. Queria que você viesse à frente. Eu queria orar pela sua vida. Amado, esse dia ele vem, e eu não quero que você venha por medo. Eu estou desesperado com medo, não. Eu quero que você venha porque você anseia que Jesus ele vem, porque ele tem a recompensa. Então, se tem alguém aqui nessa manhã que não se sente preparado para esse grande dia, eu te convido nessa manhã, enquanto o louvor vai louvar, eu te convido a estar aqui na frente.